A principal parte de desafio, assim, ali foi, primeiro, conseguir lidar melhor com as pessoas, assim. Eu acho que, de um lado, numa empresa menor, você consegue sair... Amigos ligados no Opencast, está no ar a sua resenha semanal sobre tecnologia e empreendedorismo. Eu sou o Cadu e estou aqui com o Rafael de Abreu. Olá, pessoal. Rafael, além de eu ter trabalhado junto com ele, né, acabou virando amigo pessoal. E a gente conversa bastante, né, sobre N coisas que não são só sobre tecnologia, né, sobre filhos, né, sobre vida, enfim, sobre N coisas, né, que foge um pouco de tecnologia. Mas hoje eu vou abordar mais o foco, né, que é tecnologia. E eu acho que para introduzir, né, a ideia e muita gente quer ouvir sobre isso, é um tema bem importante, é sobre como de fato você entrou na área de desenvolvimento, né? A gente trouxe o Túlio aqui, acho que foi o primeiro podcast, né? E é similar, né? Mas eu acho que ali tem passos diferentes, opiniões diferentes, né? Eu acho que você pode dar esse contexto aí. Você foi da Marinha Mercante, né? Oficial de máquina. E explica um pouquinho aí o que é um oficial de máquina e o que te fez ir para essa área da Marinha e depois seguir para a área de desenvolvimento de software. Show. Para quem assistiu o episódio com o Túlio, né, assim, as nossas histórias são muito parecidas aí da parte de graduação para frente, né? Nós somos amigos de turma lá, nós nos formamos juntos e trabalhamos juntos durante um período também. Isso faculdade, né? Faculdade, né? De faculdade em diante. Acho que pontos assim diferentes, né, diante disso é que eu não busquei ir para a área de ciências da computação de cara, né? Assim, eu fiz o curso técnico, né, no ensino médio na época com informática e tinha chegado a trabalhar como programador antes de buscar uma faculdade. Mas na época a situação não era muito confortável assim, na minha família, não tinha muitas opções de faculdades pagas que os meus pais poderiam estar ali arcando. E aí eu fui para concurso, né? Então, basicamente, eu fiz o concurso para entrar na iPhone e passei e segui carreira lá durante um tempo, né? Mas uma coisa, até uma curiosidade, isso é uma área comum do ambiente ali que você viveu? Por que escolher uma carreira? Existem outras possibilidades até de concurso em outras áreas, mas Sim. Por que escolher a Marinha? Eu tinha feito a processo normal de entrar num pré-vestibular, num pré-militar e fazer prova e estudar ali junto com todo mundo que estava buscando passar numa universidade pública, né, ou ir para uma escola militar. E nesse processo você acaba conhecendo vários ex-alunos que voltam para poder dar palestras e explicar, né, onde eles estudaram, as vantagens e desvantagens de cada um. E vários pontos assim, me atraíram bastante quando eles falaram, né, sobre EFON. E foi um dos pontos que me fez ter como assim, a primeira opção, né? Então, eu estudei tendo EFON como sendo a minha primeira opção versus as outras universidades, outras faculdades militares que tinham ali na época. Então, assim, não era uma coisa que não tinha ninguém conhecido, não tinha ninguém na família, não tinha ninguém no meu bairro que tinha feito esse curso. Foi mais ali conhecendo as opções, né, de ex-alunos que voltavam no pré-vestibular para poder estar divulgando. Entendi. E era isso, era a expectativa, de fato, fazer ali o curso, né, a faculdade e exercer ali a função de qual que é o nome mesmo? Oficial de máquina. Como oficial de máquina, né? Era o que se esperava? Se treina isso no curso? Sim, tem muitos ajustes, né? E tem disciplinas, inclusive, para você conseguir lidar com pessoas que vão estar trabalhando debaixo de você, você vai ter que, enfim, conseguir produzir produzir, de fato, executar o serviço ali, né, tecnicamente e, enfim, conseguir produzir um relatório descrevendo o que você fez, conseguir fazer a gestão de tarefas, conseguir fazer a distribuição dessas tarefas corretamente dentro da tua equipe. Então, vários pontos ali tem um certo treinamento prévio, assim, né? Que você consegue pegar um pouco de antemão, mas muita coisa você pega na hora, né? Assim, enquanto eu fazia o curso, eu não tinha muita noção de exatamente como as coisas iam ser, como a maior parte das pessoas que às vezes está fazendo uma faculdade sem ter praticado, sem ter exercido, sem ter feito nenhum tipo de estágio, né?
Muitas vezes tem lugares que você consegue fazer um estágio logo no início do curso, já ter uma noção de se é aquilo mesmo que você quer ou não. Mas no nosso caso, né, no caso para oficiais de máquinas e de náutica, o estágio só acontece no final, depois que você se forma e você pega as certificações que você precisa ali mínimas para poder estar, pelo menos, fazendo a praticagem, fazendo ali o estágio. Então eu não sabia exatamente no que eu estava... o que eu ia fazer ali, né? Onde assim, você estava entrando, eu tinha a noção do que o pessoal comentava e do que ex-alunos comentavam e contavam. E, assim, a parte que sempre me atraiu é a questão de solução de problemas, né? A questão de você pegar um desafio e você ir, enfim, mergulhar na documentação, mergulhar nos manuais e conseguir entender o porquê que aquilo está acontecendo e conseguir, enfim, resolver, às vezes, um problema que um colega ou que a tripulação anterior poderia não ter conseguido colocar de volta para funcionar, né? Então, assim, essa parte de troubleshooting de equipamentos foi uma coisa que me atraiu bastante e foi, assim, um paralelo que eu conseguia traçar entre o que eu já gostava de fazer, que era a programação em si, ou lidar com computadores, mas isso era meio que no mundo físico, né? Assim, em vez de estar lá com if e else, você estava com válvulas e circuitos pneumáticos, mas que executava a lógica do mesmo jeito, mas era... E estava resolvendo o problema, né? Não estava num transistor, não estava numa CPU, mas estava ali num circuito pneumático, um circuito hidráulico. Então, assim, existe paralelos, assim, bem, bem grandes de uma coisa para outra. E eu já gostava bastante da parte de computação, né? Eu sempre achava que eu ia acabar trabalhando com isso, mas acabou que eu fui para, né, fazer essa faculdade e não tinha tanto espaço assim nessa frente, né? O que dava ali para fazer esse paralelo era justamente essa parte de troubleshooting, de manutenção em equipamentos. E Túlio explicou um pouquinho, né? Mas voltando, pegando esse paralelo, o que faz um oficial de máquina e, de fato, quais são esses desafios que você, né, esses problemas que você enfrentou ali, que você conseguiu resolver? Consegue dar um exemplo? Sim. Um oficial de máquinas basicamente cuida da manutenção e de manter todos os equipamentos a bordo funcionando, né? Então, a bordo você vai ter lá o pessoal de convés, que vai cuidar das operações de carga ou descarga, ou, enfim, manter a integridade ali da embarcação como um todo, ou cuidar da navegação dessa embarcação, ou, enfim, garantir que você não vai bater no iceberg nem nada do tipo, né? Fazendo um paralelo com o Titanic. Fazendo um paralelo com o Titanic. E do outro lado você vai ter o pessoal que vai garantir que as luzes funcionam, que a descarga funciona, que quando você abre a torneira tem água e que, enfim, todos esses outros sistemas que a gente tira hoje como garantidos, né, que a gente usa sem nem pensar, a bordo tem alguém pensando e tem alguém monitorando para garantir que tudo isso está funcionando, né? Então, qualquer problema que surgindo em qualquer uma dessas partes, qualquer um desses sistemas, o oficial de máquinas ali, a tripulação, o departamento de máquinas tem que ir lá olhar e corrigir, enfim, achar uma solução temporária ali até chegar no porto. E aí, enfim, né, dependendo do quão sério o problema seja, chamar um pessoal de terra extra para poder estar dando suporte, né? Mas na maior parte do tempo, quando você está em alto mar, você não tem como chegar alguém para te ajudar fácil. Então, você tem que conseguir fazer as coisas por conta própria. Então, você tem que ter as ferramentas necessárias para fazer o trabalho, tem que saber usar essas ferramentas e você tem que saber fechar gaps de conhecimento que você talvez tenha, né? Você pode chegar a bordo e não saber como um equipamento em particular funciona, mas você tem que conseguir, enfim, ler a documentação e ler os diagramas e descobrir como ele funciona a ponto de conseguir resolver um problema, caso um problema surja e não tenha ninguém para vir te resgatar ou te salvar rápido, né? Então o problema do Titanic foi que alguém dormiu ali, né? Então, aí a gente tá numa outra... Vários problemas aconteceram alguém lá, não monitorou né? direito, né? Não foi um problema de máquina, certamente, né? Pô, legal. E seu primeiro contato com tecnologia foi antes disso, né? E quando você teve seu primeiro contato com tecnologia, com computador, com desenvolvimento? Cara, meu primeiro contato com tecnologia, acho que eu tinha uns 7, 8 anos e foi um cursinho 7, 8 anos. Foi um cursinho de computação no bairro que isso tinha surgido e tinha, sei lá, 2 computadores super antigões e era o primeiro cursinho de informática que tinha ali na região onde a gente morava. E aí eu curti muito, né? E a gente via esses filmes do carinha hackeando, do carinha escrevendo vários códigos e tal. E eu, caraca, pô, que maneiro, eu quero fazer alguma coisa assim. Comprou muita revista em banca? CD? Muita revista em banca, muita revista com CD, né? Não tinha internet para baixar as coisas, então você só conseguia ver um software diferente através dessas revistas, né?
E aí, numa dessas... Assim, eventualmente, meus pais fizeram um consórcio na época para poder comprar um computador, porque não era uma coisa fácil de comprar. Um consórcio. Sim, tinha consórcio para comprar computador. Tinha consórcio para moto, para carro, para casa, e tinha consórcio para computador também. Aí os meus pais fizeram eventualmente a gente foi sorteado lá, né? E eu consegui um computador, então eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos mais ou menos. Lembra da época. configuração? Cara, era um Pentium, um Pentium 1, se eu não me engano, com 16 megas de memória. Era alguma coisa bem simplesinha, assim, para os padrões que a gente tem hoje. Tinha o Windows 95 na época também, então já era uma interface gráfica, assim, já não era só DOS e console, né? Assim, já era uma interface gráfica, já dava para interagir. Já dava para interagir, sim, já era mais... A barreira de entrada já era um pouquinho menor, né? O cursinho que eu tinha feito na época era um cursinho em DOS, então eu sabia usar o prompt, eu sabia usar ali o prompt de comando para o que precisava fazer e, enfim, não foi uma barreira. E aí, assim, num desses aniversários depois disso, eu só pedi a revista com CD de presente, né? Aí eu, numa dessas bancas, eu vi na revista, não sei que lá, programação. Programação básica, um Visual Basic, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, programação. Então, esse CD que eu quero. Basic 6. Era Visual Basic 6, isso aí. Aí foi aí que eu comecei realmente a brincar de programação, né? E era pegar o tutorialzinho que tinha na revista e fazer e refazer de novo. E já tinha uma IntelliSense no Visual Basic nessa época, né? Então não era uma coisa tão obscura de você saber como que você usava as propriedades, os objetos. Já tinha um certo autocomplete, então facilitava um pouco. E aí foi daí para frente, né? Foi daí na curiosidade, tentando descobrir como controlar cada aspecto da UI, controlar cada aspecto do que eu quisesse que o programinha fizesse. Pô, mas por que não seguir na carreira de desenvolvimento direto? Cara, aí é mais essa questão de oportunidade, de custo do curso, entendeu? De conseguir passar na prova. Assim, uma coisa que eu queria era não ter uma despesa recorrente para os meus pais de forma constante, né? Então, os meus pais tiveram uma despesa significativa para poder conseguir fazer o pré-vestibular. E quando eu consegui passar na prova, eu falei, beleza, eu vou para a escola, porque a escola vai ter uma bolsa, eles vão marcar com todos os custos daqui para frente e eu não vou mais precisar ser uma despesa assim nesse sentido, né? Eu vou conseguir estar andando ali com as próprias pernas. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, pô, beleza, então vamos formar logo e começar a ganhar algum dinheiro e depois a gente vê o que a gente faz, né? E mesmo durante a faculdade, mesmo não estando ali diretamente com isso, eu sempre continuei programando, sempre continuei fazendo uma coisinha ou outra. Então, vários dos problemas que a gente tinha assim, na faculdade, os desafios que dava para resolver automatizando de algum jeito, criando uma rotina que fizesse algo, era coisa que eu conseguia fazer rápido. Hackear a prova também? Não, aí não. Mas desafios assim de, a gente precisa, sei lá, montar uma série que faça tal coisa, precisa processar diversos arquivos para poder tentar extrair um dado dali. Então, quanto que a alternativa seria abrir uma e montar uma planilha no Excel e tentar fazer isso, se você estivesse usando Excel, você já estaria numa vantagem de quem estaria fazendo aquilo dali na mão. Conseguir importar tudo isso como XML e produzir a saída em segundos era muito mais eficiente, muito mais assertivo, né? Então, me deu uma certa vantagem assim, né, para algumas dessas rotinas, para algumas desses pequenos probleminhas que a gente tinha ali no dia a dia. Então, eu nunca realmente parei de programar, né? Eu só não estava, de fato, ali resolvendo problemas para terceiros, né? Tava corporativo, né? Desafios que resolviam ali o meu dia a dia. Sim, sim. E assim, você teve sucesso, né, na transição de carreira, uma carreira bem sucedida. E para você, como que foi? Tipo, eu imagino que não é fácil, né, você deixar uma coisa que é incerta, que você sabe fazer, e você ir para uma outra parada que você domina, mas, né, você não teve o contato corporativo, né? Uhum. Foi tranquilo mudar de área, né? Você imaginou que o primeiro contato você imaginou que os desafios eram aquele que você estava imaginando, ou tipo, era totalmente diferente da experiência que você teve ali acadêmica? Muita coisa foi bem diferente, assim, muita coisa eu não esperava exatamente, não tinha noção tipo, de como um ia exemplo. ser.
A própria rotina de estar num escritório em São Paulo, por exemplo, né? Assim, eu tinha tido experiência de trabalhar num escritório, numa empresa de desenvolvimento pequena da minha cidade. Então, assim, era eu e mais outros 4 devs que estávamos lá. Então, assim, isso é uma dinâmica, né? Mas estar numa cidade grande e estar brigando por uma vaga ali é uma dinâmica diferente. E eu já não estava, já não tinha mais a idade de um estagiário ali, né? Mas eu estava disposto a pegar qualquer trabalho que tivesse para eu poder ver qual era, para eu poder, beleza, eu quero ter a rotina de, enfim, pegar a condução, ir para o escritório e ver como é que é, interagir com as pessoas lá, para fechar esse gap, porque eu não sabia como que isso daí ia ser, né? Assim, de um lado tem todas as dúvidas técnicas que a gente sabe, tipo, a gente fica sempre naquela coisa de, pô, será que eu sei o suficiente? Será que eu vou conseguir entregar o que está sendo pedido? Mas, assim, em cima disso também tinha as dúvidas de, caraca, será que eu vou ter fit aqui? Será que eu vou encaixar? Será que essa rotina vai dar certo? Será que eu vou ser bem recepcionado? Será que não, né? Então, assim, tiveram vários pontos ali de dúvida e foi uma coisa... Como qualquer processo de transição, eu acho que tem as suas dificuldades, né? Mas com a persistência ali, com a dedicação, você consegue eventualmente vencer qualquer barreira que tenha, né? Identificar onde é que essas barreiras estão e ir vencendo uma a uma, né? Então, assim, eu lembro que antes de eu ter, de fato, ali no primeiro emprego, onde a gente trabalhou junto, né? Tinha muitos gaps que eu não sabia. Tipo, eu não sabia como que eu subiria uma API. Tipo, eu queria fazer um aplicativo mobile, eu sabia que eu ia precisar de uma API, eu sabia, assim, as ideias básicas de como isso seria. Mas aí, como que você sobe uma API? Como que você configura uma VM? Como que você faz isso funcionar de um jeito que não vai cair por qualquer coisa, né? Então, foi muito, muito estudo, assim, de assistir palestra, de ir no YouTube, de... olhar a documentação e de tentar fazer esses projetinhos base para poder ver como que isso daí seria, ver como que essas peças todas se encaixam. E aí volta no conhecimento adquirido, né, na experiência anterior. Né? Tipo, eu já sabia focar naquilo e chegar e garantir que eu ia chegar na outra ponta que ia resolver o problema e que o navio não ia ficar parado porque eu não consegui. Né? Tipo assim, a gente ia dar um jeito até conseguir chegar em terra até conseguir, e aí pegar uma ajuda extra. Né? Então, assim, a gente não ia ficar boiando perdido. Né? E às vezes não é da melhor forma, né? Mas você está resolvendo um problema. Mas chegou do outro lado. Aí, beleza, respira, reavalia e melhora a partir daí. Né? Assim, a missão foi cumprida de alguma forma. Né? Então, assim, muita coisa foi nessa pegada de ver onde é que essas dificuldades estavam e olhar assim, mais a fundo, ver como que a galera estava fazendo. O lance de eu ter feito EFON, de eu ter trabalhado com tripulação internacional, de eu ter trabalhado em empresa multinacional antes, me ajudou também na questão do idioma, né? Porque o idioma não era mais uma barreira quando eu resolvi, de fato, mudar de área. Então, assim, em vez de depender exclusivamente de um conteúdo traduzido ou reinterpretado por uma outra pessoa, eu conseguia ir direto na fonte. E, assim, se eu tinha 5 horas para gastar, eu gastava 5 horas vendo o vídeo do cara que criou o framework, do cara que foi num evento da AWS, explicou como o S2 funcionava, um cara da Microsoft que foi num build e falou sobre algum feature do .NET, como que ele deveria ser usado, quais foram os use cases que eles tinham pensado, enquanto eles estavam desenvolvendo aquilo. Então, tipo, muita coisa internalizei, assim, indo direto nessa fonte, indo direto, né, em quem idealizou a parada, quem idealizou a forma correta desses recursos serem usados. E isso me deu também uma certa facilidade, uma certa diferença comparado com outras pessoas que estavam ali no mesmo nível quando eu fui contratado. Né? Eu tinha sido contratado como pleno, se eu não me engano, né? E foi muito rápido, assim, todas as promoções e ascensões que tiveram, justamente por esse conjunto de fatores, né? Por ter já a capacidade de conseguir enxergar um problema e resolver. Sim. E acho que a galera que entra agora tem essa dificuldade de conseguir identificar e conseguir, né, propor uma solução para resolver aquele problema, né? Então, acho que, de fato, tanto você como o Túlio, né, tem essa habilidade de enxergar um problema numa visão mais ampla, né? Conseguir ali no micro dar alguns passos para trás, né? Olhar o cenário como um todo. Exato.
E a questão de negócio, né? Para você foi uma barreira, porque você está no navio, são problemas específicos de, sei lá, seja um ar-condicionado, seja né, um esgoto ali, não sei como que chama, né? Acho que vocês trabalhavam também na parte de elétrica, né? Sim. Mas aqui você sai para o mundo de tecnologia, você tem que lidar com objetivos de negócio, né? Na UAPA a gente trabalhava com aplicativo de transporte, né? Na Super, né? Uma aplicação bancária. Na Blue, né? Retarget, remarket, para você é tranquilo absorver o negócio em si. Acho que tranquilo nunca é, né? Toda vez que a gente tem que sair da zona de conforto e ver alguma coisa nova, sempre tem que ter algum certo esforço ali, né? Mas eu também tenho dentro de mim a confiança de que não tem nada que a gente não tem como aprender. Então, assim, o que é algo inaprendível? Não tem. Então, o que quer que seja, a gente vai ver o que faz e ver como que chega lá, entendeu? Enquanto a gente estava trabalhando na UAPA, eu não parei de estudar em momento algum, né? Então, eu ia na condução, indo para o trabalho e voltava vendo curso, vendo vídeo e, tipo, uma dessas séries que eu parei para ver era justamente como lidar com pessoas que estão ali na diretoria ou na gestão, ou quais são as terminologias que eles usam, ou quais são as preocupações que eles costumam ter, quais são os pontos que eles costumam olhar, como que eles costumam se portar em reuniões e tudo no sentido de, beleza, eu quero um dia poder estar nessa condição, eu quero um dia não fazer feio nessa condição, né? E aí, o que eu preciso saber? Qual que é o mínimo que eu preciso saber ali para poder ter uma noção de retorno sobre o investimento, por exemplo? Para ter uma noção de como que eles vão tentar priorizar ou ranquear as tarefas para eu me antecipar ali, né? Para eu poder mostrar serviço de certa forma e ver, beleza, o que faz sentido, né? Porque quanto mais você acho que a forma mais fácil de você conseguir crescer assim é quando você puxa para si algumas responsabilidades e você se toma aquilo como dono, né? Assim, você toma a propriedade de, beleza, eu vou parar e eu vou resolver, e se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda, mas eu vou resolver, eu vou tirar esse problema do meu chefe. Eu vou pegar essa demanda que meu chefe tem e eu vou tentar resolver isso daqui para ele e já deixar isso o mais certo possível. Então, o senso de dono não é clichê, né? Não é clichê. Eu acho que isso vale para qualquer coisa, sabe? Vale para qualquer coisa que a gente faz e talvez essa seja uma das grandes deficiências que a gente nota, assim, né? A pessoa ver que, sei lá, determinada situação tá errada e aí, tá errado, tipo, mas, cara, tá errado. Você reportou, você não reportou? Tipo, o que você fez a respeito disso? Entendeu? É tipo você ver uma sujeira na rua, né? Você passar e ver um papel uma sujeira na rua. Sim. Na rua, uma latinha na rua e ver o lixo do lado e você pegar e colocar no lugar onde deveria, né? Tem iniciativa de realmente, tipo, uma situação que eu presenciei uma vez era de um bug que tinha surgido no sistema que a gente estava trabalhando, e aí uma das pessoas que estava na equipe falou, pô, isso daí é um memory leak. Então, vamos fazer tal coisa. Eu, tipo assim, cara, mas como assim isso é um memory leak? Tipo, como que você lança isso é um memory leak e tipo, a gente fez alguma coisa que não era prevista, a gente não hackeou o sistema. Tipo, a gente está usando a API do jeito que ela foi feita para usar. Se a API permite, se o código build, então é um uso válido. E se não fosse, não deveria ser. Deveria estar marcado como deprecado, mas não está. A documentação diz que dá para fazer assim. Então, se tem um memory leak aí, cara, tem muita gente quebrando a cara com isso também. Então, é realmente memory leak ou a gente está interpretando errado? Tipo assim, como que a gente sabe se é mesmo ou não? Então, vamos estudar como que a gente detecta para poder saber. Beleza, sabemos que é. Show. Então, vamos abrir um issue no repositório, vamos, tipo, entrar em contato com o suporte, porque pô, é um problema. Tipo, é uma falha no sistema que não deveria estar. A gente não devia estar tendo esse tipo de dor. Tem muita gente passando a mesma dor. Sim. Tem muita gente provavelmente passando a mesma dor e às vezes não... Com o mesmo comportamento, né? Às vezes não tomando a iniciativa, talvez, Não vou dizer tomando a iniciativa, acho que não é uma falta de iniciativa, acho que é uma falta de perceber que dá para fazer algo melhor, perceber que dá para deixar o problema resolvido para o próximo, sabe? Assim, é uma coisa que, tipo, é um paralelo de bordo. A gente tinha troca de turnos de 12 em 12 horas. Então, se eu não resolvo o problema nas minhas 12 horas, o meu colega vai ter que resolver. E a pior coisa é você começar o trabalho recebendo um pepino que você não participou do processo de resolução. Então, você recebe uma situação que você tem que voltar do zero e analisar tudo de novo e, tipo, levar um tempo muito maior. Então, assim, a gente tenta não deixar um problema para o próximo turno, porque é cultural, é muito pior, né? Acaba sendo cultural. Sim. Cara, legal. E a sua carreira ali na UAPA, né? Você acabou refazendo muita coisa. Eu aprendi bastante, né?
Isso é uma deficiência na área de desenvolvimento de software, onde a gente pega sistema legado e a gente não quer colocar a mão naquilo, né? É cultural. E a solução mais fácil é reclamar. Acho que a solução mais fácil, né, é de fato você apontar que existem problemas ali e assim... E aí tem duas opções, né? Ou você sai ou você arruma, né? A maioria das pessoas acabam saindo. E eu aprendi muito ali no sentido de, pô, existe a oportunidade de você pegar uma parada e você refazer, né? Você não precisa, é óbvio, né, topar um sistema como um todo. Você pode ali criar fronteiras e começar a estrangular parte do sistema para ir começando a trazer uma frente nova, né? Um novo modelo de arquitetura, né? Começar a consertar aquilo do jeito que deveria ser. E, pô, eu vejo isso em basicamente todas as empresas que você passou, né? Eu fui para Super, acabei te levando para Super, e a mesma coisa lá, né? Então, de fato, é triste de ver, né, esse cenário onde pô, a gente tem bastante oportunidade no mercado e tem poucas pessoas que se propõem a ajustar e a querer, de fato, se interessar pelo problema e resolver, né? Sim. Eu vejo que é algo cultural na nossa área de desenvolvimento. O legado é o que paga as contas, né, mano? É o legado que mantém a empresa no ar e que, enfim, que paga o salário da galera que tá lá. E não é uma coisa para ser negligenciada, digamos assim, né? O legado muitas vezes chega num estado deprimente por falta de carinho, né? Porque virou um passivo e ninguém quer botar a mão e só coloca a mão para dar um tapinha e às vezes implementar alguma outra coisa e aí esquece, né? E não realmente olha ali... Não tem dono, né? Novamente, é uma parada que acaba ficando sem dono porque não tem alguém para poder estar ali aos pouquinhos tirando esse débito técnico e tentando, como você falou, né, estrangular. E tem N técnicas disponíveis para você ir fazendo isso. Mas, assim, é possível, né? É possível e eu acho que isso é uma parada que, tipo, aí é que está o valor, né? Tipo assim, qual que é o seu valor para a empresa que você está trabalhando? O que você está, de fato, ali agregando, né? Porque dizer que eu quero trabalhar só no Greenfield é fácil, né? É fácil, não. Vamos começar no framework XPTO porque isso também é o que eu quero aprender. Porque isso também é o que está na moda e eu também quero botar no LinkedIn que eu usei essa tecnologia XPTO, né? Mas, às vezes, você consegue agregar muito mais valor para empresas, você consegue pegar um pedaço que está ali um pouco deficiente e otimizar ele um pouco e conseguir fazer ele rodar gastando menos recursos, ou fazendo menos chamada de API, ou economizando um pouco de grana de alguma forma, e você consegue deixar aquela aplicação um pouco melhor para quem estiver chegando ali depois, né? Ou para você mesmo, 6 meses no futuro, que vai ter que voltar e dar alguma manutenção. Então, tu viu a parada um pouquinho melhor do que ela estava, né? Aquela regra dos escoteiros, né? Deixar mais limpo do que quando tu chega. É a regra da camiseta também, né? Você pegou uma camisa 10, né? E aquele cara teve um peso em cima daquela camisa. Pô, se você pegou a camisa 10, você tem que deixá-la ali melhor, né? Uhum. O seu nome tem que ser melhor do que a outra pessoa que pegou. E aí você passou por outras empresas, né? A Super... como um sistema bancário e quais foram os desafios ali? Ali você foi como um arquiteto, né? Sim. Fazendo um paralelo entre o APA, né, que você basicamente arquitetou grande parte do sistema e foi para a Super como um arquiteto, quais são os desafios de uma empresa menor para uma empresa maior? Na UAPA eu estava como liderança técnica ali, né? Estava como tech lead, essencialmente não tinha um papel de arquiteto propriamente lá, né? Na época que eu estava, pelo menos. Acho que na Super o principal desafio não volta naquela questão, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir, né? Já era um time maior, já tinha metodologias. Sim, já era uma empresa com uma estrutura completamente diferente, né? Uma estrutura maior do que a que eu estava acostumado ali, com mais processos, né? Com mais fluxos. Eu acho que a principal parte de desafio assim, ali foi... Primeiro, conseguir lidar melhor com as pessoas. Assim. Eu acho que, de um lado, numa empresa menor, você consegue sair para poder almoçar com todo mundo, você consegue, às vezes, quebrar um gelo ou plantar uma sementinha de uma ideia ou validar alguma coisa relativamente rápido. E quando eu fui para a Super, a gente já estava meio ali que no momento da pandemia, se não me engano, acho que a pandemia já tinha tido os lockdowns, né? Já. Os lockdowns já tinham começado, pelo sim. menos.
Então, assim, eu não tive a oportunidade de ter essa proximidade do pessoal, então fazer isso à distância foi um desafio. E ainda mais porque, muitas vezes, você tem que saber negociar também, né? Você tem que saber entender por que aquilo foi feito daquela forma, entender qual é a necessidade que aquilo dali resolvia, para você poder dizer que você tem uma alternativa melhor, né? E, assim, uma parada que talvez de primeira eu tenha tentado fazer foi, beleza, como que eu faria isso se eu fosse fazer do zero? Né? Usando as melhores práticas que eu sei hoje, como que eu faria isso? E aí eu percebi... Como que eu faria um banco? Não um banco necessariamente, mas os pedacinhos individuais Sim. que a gente fosse lidar. Eu vou lidar com uma mensageria, eu vou consumir alguma coisa de um tópico. Tipo, como que eu resolveria esse problema? Porque eu tô vendo que essa solução tá meio estranha, né? E aí, assim, é muito rápido você ver no feedback das pessoas, tipo assim, pô, cara, mas a gente já está fazendo assim tá funcionando. E tipo, pô, beleza, eu preciso mudar a abordagem, né? Assim, não adianta bater de frente com uma parada que está estabelecida, né? Então, o que faz sentido? Né? Eu comecei a pensar mais de, beleza, qual que é o problema que eu estou resolvendo tentando introduzir essa mudança? Porque você começa a ver que uma mudança sempre tem custo. Então, para você trocar de um paradigma A para um B, vai ter um custo de entendimento, o ser humano é averso à dor, né? Sim. Mudar dói, né? Sim. Em diversas perspectivas. Sim. O ser humano é averso à dor. Sim. Então, assim, essa questão de conseguir trocar ideia com o pessoal, entender o que o pessoal estava achando, expandir mais essa questão de feedback, né? Assim, não pensar numa solução sozinho. Vamos trazer mais gente para dentro, porque quando você traz mais gente para dentro, você tanto expande a sua visão, porque você consegue ver coisas que você talvez não veria, mas você também consegue embaixadores ali que vão brigar e vão defender a ideia dentro dos seus times locais ou dentro dos seus grupos de influência, né? Então, trazer pessoas mais para perto e discutir as ideias, ver de que jeito a gente poderia melhorar e fazer uma pequena POC, fazer um pequeno teste. Beleza, galera, vai funcionar assim? Vamos tentar fazer desse jeito? E aí você já envolve a pessoa, você já consegue talvez introduzir uma abordagem mais simples para o que quer que seja que esteja tentando fazer, entendeu? Legal, bacana a perspectiva. E existe diferença de você projetar arquiteturar um projeto pequeno, né, versus um projeto maior, que nem a Super Digital? Pensando na UAPA, né, que é uma empresa um pouco menor, relativamente menor, e a Super Digital, né? Acho que a principal diferença é que você não está sozinho, né? Assim, você tem mais gente com você dando input ou validando o que você está fazendo. Então, pelo simples fato de ser uma estrutura maior, você tem mais checks e você tem mais validações ali no meio, né? Enquanto que numa estrutura pequena, você meio que talvez não tenha tanto suporte assim para poder validar se a tua abordagem funcionaria. Você vai descobrir na hora que você for fazer um teste de carga, se você fizer e se não, você vai descobrir na hora que a galera for tentar usar e às vezes a aplicação não der conta e você tiver que rever algum ponto, ou ver que você poderia ter otimizado algum path lá atrás, né? E questão de processos também, porque eu vejo que empresas mais tradicionais, que nem no segmento bancário, os processos são muito mais engessados, né? Eles são, e por outro lado, são muito bem definidos, né? Isso, de certa forma, ajuda no processo de desenvolvimento de software ou não? Isso acaba atrapalhando, né? Como que você olha, né, um banco versus uma empresa pequena que ainda não tem os processos estabelecidos? E ali você tem a oportunidade de criar processos, mas às vezes não é da melhor forma, né? Às vezes aquilo, você está criando um processo para desenvolvimento de software, só que existem outras áreas ali que às vezes não é aderente a determinada ferramenta, né, a determinada cultura ali, metodologia. Qual que é a sua visão em relação a processos? Sim, eu acho que num lugar que não tem processos bem definidos, você tem uma tremenda oportunidade de fazer uma diferença maior, né? Você tem uma oportunidade de agregar mais valor se você já tiver tido experiência com os processos que você quer introduzir, né? Porque senão volta na mesma categoria de introduzir um framework A porque você quer colocar isso no seu LinkedIn. Então, assim, se é um processo que você já viu, que você já teve alguma noção e você está trazendo isso daí como a tua bagagem, você ajuda a implementar isso ajuda a melhorar o fluxo, pô, espetacular, né? Eu acho que o processo por si só tem valor, assim. Processos existem para resolver um problema, né?
O Titanic afundou porque não tinha salva-vidas suficiente, não tinha barco salva-vidas ali suficiente, né, balsas, para o pessoal poder se salvar, porque não era prática e porque não tinha um processo para isso, né? E aí depois disso veio, né, a Lei Marítima Internacional que disse que toda embarcação tem que ter um lugar para cada pessoa que está a bordo, que é uma coisa meio que óbvia de se pensar, né? Mas não existia isso. É uma coisa que nunca aconteceu, né? Não, já tinha acontecido naufrágios com muitas mortes, mas esse foi um naufrágio com um high profile, assim, que saiu na mídia e foi extremamente divulgado, né? E aí, por conta disso... Mas será que não foi pela expectativa de um navio como esse não afundar? Então, mas aí você, tipo, o risco tá lá e o que você faz para remediar caso o pior cenário aconteça, entendeu? Assim, em último caso, as pessoas não deveriam ter que morrer por causa disso, né? Sim. É óbvio, né? A gente no mercado, na área de TI, a gente não coloca ninguém com risco de vida, assim, né? A menos que você esteja desenvolvendo um sistema para um equipamento médico, coisa do tipo, né? Mas no tradicional aqui, a gente não coloca ninguém em risco de vida. Então, a gente não tem essa sensação de que, tipo, caraca, se eu fizer isso, a pessoa pode machucar uma mão, pode perder um dedo, pode amputar uma perna, e aí você, para sempre, impacta a vida daquela pessoa. E aí, quando você trabalha num cenário onde isso pode acontecer, você tem que respeitar o processo, porque os processos estão lá porque alguém perdeu a mão, porque alguém perdeu o dedo, porque alguém amputou a perna, e está lá para evitar que isso aconteça de novo. E aí, quando você escolhe não seguir, você abre espaço para expor alguém a um risco, né, adicional. Então, assim, eu acho que o processo é bom e é válido. Eu acho que muitas vezes eles são, talvez até em excesso, e ele não é apreciado, ele não é explicado, e as pessoas não entendem por que elas têm que seguir, sabe? Assim, eu tive um cenário com um chefe meu que... com o capitão de um navio, ele não era não reportava diretamente para ele, mas ele tinha pedido para eu poder descrever o passo a passo de como trocar um determinado filtro lá no equipamento. E aí eu descrevi o passo a passo, eu coloquei as fotos, eu listei as ferramentas necessárias, eu disse a sequência que tinha que desligar e as chaves que tinham que ser isoladas para garantir que o equipamento não ia ligar enquanto o filtro estivesse sendo trocado. E aí eu fui apresentar e tipo, beleza, tá aqui. E aí ele... falou, tipo assim, beleza, legal, mas aí, por que você fez isso? Né? Tipo assim, eu não esperava que ele fosse me perguntar por que eu fiz isso. Aí na hora por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que a próxima pessoa que vier aqui depois de mim não tenha que aprender e não tenha que cometer erros que poderiam estar cometendo ali, né? E que não se exponha a um risco desnecessário, porque a gente já sabe como fazer isso. Então, se você já sabe como fazer, não tem por que você ficar reinventando a roda cada vez, né? De certa forma, isso remove um pouco do espaço de movimento ali, da tua margem de navegar, da tua flexibilidade, mas de outro lado, isso garante o aumento das tuas chances de sucesso. Então, assim, trazendo para o nosso cenário, eu acho que um processo não pode ser enrijecido ao ponto de vista de que o dev não tem espaço para pensar ou para propor uma solução diferente, né? Eu acho que ele tem que estar ali em linhas gerais para maximizar a chance de sucesso ou minimizar a chance de trazer um bug para a produção. Independente do framework, independente da técnica ou do processo, né, do fluxo ali que seja usado. Então, eu vejo processos como algo bacana, mas que também não pode ser escrito em pedra, né? Ele tem que permitir ali ter uma certa evolução, porque no nosso cenário as coisas acontecem muito mais rápido e a gente não tem um risco de morte, não tem um risco de causar um dano permanente a uma pessoa, né? Poderia causar um dano permanente a uma marca, se você introduzir uma falha de segurança que poderia ser pega de outra forma. Financeira, né? Também, né? Um risco financeiro, uma oportunidade perdida. Mas não é um risco ali pessoal humano como você tem numa manutenção de uma máquina pesada. Exato. Eu acho que se houvesse... esse tipo de efeito, o pessoal iria se preocupar muito mais em desenvolver software, né? Em desenvolver software com qualidade, com padrões. Sim. Existe literatura, né? Existe documentação. São problemas que já foram resolvidos, né? Exato. Tipo, a gente tem vários exemplos de que já foram resolvidos. Sim. E o que te motiva no projeto, cara? O que te faz? O que te brilha os olhos e te faz aceitar um desafio, né? Em um projeto de desenvolvimento de software? Cara, eu acho que o desafio em si, né? Se você não está num projeto onde você está se sentindo desafiado de alguma forma, você está ali no conforto, né? Você está ali pelo dinheiro, você está ali para, enfim, trabalhar até às 6 e tchau, benção, e, enfim, e tocar a vida de outra forma.
Eu acho que o próprio desafio é um grande fator assim, motivador para mim, sabe? Eu não acho que eu seria um profissional feliz se eu tivesse que fazer a mesma coisa dia após dia após dia, sem nenhum tipo de variação. E fazer a parada só por dinheiro. E fazer só pelo dinheiro. Fazer, assim, né, a gente não pode ser hipócrita. Todo mundo trabalha por dinheiro. Né? Todo mundo trabalha para sustentar a sua família, para atingir ali seus objetivos de vida, seus objetivos pessoais. Mas eu acho que não deveria ser só isso. Né? Você consegue conciliar isso. Se você está no mercado que você consegue conciliar isso com um desafio de crescimento, com um desafio de aprendizado, isso se torna algo muito mais prazeroso, muito mais agradável. Né? Pô, legal. Hoje, fala um pouquinho do projeto que você está hoje e o que te chamou a atenção, o que te chamou a atenção para vir para esse projeto? Tá, então hoje eu estou trabalhando na BMS, né? Eu estou como arquiteto líder lá. E o desafio inicial desse projeto, né, era basicamente criar ali integrações com a plataforma do Google, a princípio, para poder disponibilizar, né, exibir banners aí na internet toda e exibir esses banners de forma personalizada, dependendo de cada pessoa que está ali, né? Então, se a gente for pegar um exemplo assim bem básico, né, o que a Blue faz, né, e o ponto ali de partida que a gente tinha era: você foi num site, viu uma geladeira, botou no carrinho, mas não comprou, aí você vai num outro site e você vê aquela geladeira no anúncio. Então, basicamente, esse é o retarget tradicional, né? Converter aquela pessoa novamente para comprar o produto que ela viu e por algum motivo ela não... você demonstrou interesse por aquele produto e você acabou não comprando o produto, então aquele produto te segue na internet nos sites que você vai. Então, quando eu falo, tipo assim, que eu estou trabalhando numa empresa que faz isso, as pessoas falam assim, de nada, você está vendo essa geladeira, né? Tipo, eu sou parte desse fluxo daí agora. Eu entrei não para ver esse pedaço em particular de retarget, mas para ver a parte de brand, né? Que é você trazer um público novo, um público que você não conhece, uma pessoa que nunca interagiu com a sua marca, trazer esse público para o seu site e talvez conseguir fazer esse público converter, né? Então, eu entrei focado assim, nessa área, né, para poder inicialmente criar um novo motor de processamento para poder lidar com essas requisições. E aí, de lá, as coisas expandiram para o que a gente tem aí na BMS como um todo hoje, né? E, assim, hoje o projeto é mais uma solução completa, né? A gente não está olhando só para poder mostrar esse anúncio, a gente está olhando em todas as outras coisas que envolvem ali, né? De você hostear as imagens necessárias para aquilo, de você hostear o código necessário para poder disponibilizar aquele anúncio, de você lidar com a segmentação desse público, né? De você lidar com a customização da mensagem. Você, sei lá, vai fazer uma propaganda de um restaurante, você quer fazer essa propaganda de um restaurante só ali na região, no entorno do restaurante, e se for na hora do almoço, você quer mandar uma mensagem, se for na hora da janta, você quer mandar uma outra mensagem. Ou se a pessoa não estiver ali na região, você quer, tipo, num raio um pouco mais distante, você vai mandar uma mensagem de delivery ou algo do tipo. Então, como que você cria e configura tudo necessário para poder disponibilizar uma campanha assim, né? E assim, acho que a parte mais legal assim, para o público técnico, né, é que a gente tira muita inspiração da AWS, né? Então, assim, a AWS é a nossa musa inspiradora, assim, é o modelo que a gente tenta seguir em todos os aspectos, né? Então, a AWS resolveu muito bem pequenos probleminhas e esses pequenos probleminhas viram caixinhas ali que você consegue reutilizar de N formas. E criar uma solução como um todo. Uma solução como um todo, sim. Tá, então, e falando um pouco de desafios técnicos, né? Quais são os desafios técnicos desse projeto? Puxa, tem bastante coisa. Assim, de um lado, a gente tem todos os pontos de integração, né? Porque você imagina quantas centenas de milhares de pessoas estão acessando centenas de milhares de sites, com muitas vezes um site tem mais de um espaço para mostrar anúncio, então cada anúncio é uma possibilidade de impressão. E a gente tem que receber todos esses requests, processar todos eles em 30 milissegundos ou menos e entregar a campanha que seria a melhor campanha do nosso ponto de vista para poder ser exibida ali, né? Então, acho que essa questão, né, do volume de dados e do tempo de resposta necessário é o projeto mais desafiador assim, que eu já peguei, né? A gente hoje lida com uma carga mínima, assim, não vou dizer
de produção, porque a gente não está 100% recebendo a carga que a gente vai receber uma vez que a gente esteja 100% em produção. Mas a gente está recebendo uma carga mínima ali de 10 mil requests por segundo, tipo, agora, para título de teste, né? Com poucos clientes, né? Com poucas campanhas, sim. E 10 mil requests, onde todos eles têm que ser respondidos em 30 milissegundos ou menos, porque senão a gente tem uma penalidade e a gente acaba não recebendo espaços promocionais, né? Os sites tão interessantes quanto se a gente estivesse recebendo num tempo de resposta pequeno. Então, o volume de dados ali, a velocidade no qual isso tem que ser processado foram, assim, pontos muito bacanas de parar e tentar montar uma solução, né, que fosse capaz de fazer isso. E falando um pouquinho até desse paralelo com a AWS, né? A AWS são produtos, né, pequenas caixinhas, você interligam e elas se comunicam, né? E aí tem desafios de comunicação entre microserviços, né? Como você garantir que o dado é replicado em um outro microserviço, né? E aí tem abordagens de desenvolvimento que é necessário para o projeto, né? E hoje o projeto ele tem ali, né, baseado em eventos, né? Tem um modelo de mensageria. Você pode falar um pouquinho mais a nível técnico desses desafios? Entendi. Sim, a gente tem um modelo de mensageria bem forte, né? Tudo está orientado ali a eventos, e estava orientado a eventos desde dessa incepção, né, do projeto, porque a gente sabia que a gente ia querer estender e causar, assim, introduzir outros fluxos com base nesses fluxos iniciais, e a gente não sabia exatamente que fluxos seriam esses. A gente falou, é melhor a gente publicar os eventos, mesmo que não seja ninguém ouvindo de cara, porque daqui a pouco a gente pode colocar um consumidor desse evento e incrementar esse fluxo, né? Então, cada pedaço do sistema, né, ele nasce com um desenho da API, a gente faz o desenho da API first, né, a gente não começa a codar o controlador, né, não começa a codar o controller e aí gera o API definition dali, a gente gera o API definition primeiro e aí depois coda o controlador no framework que for para poder atender aquele contrato. E a gente já de cara consegue padronizar legal quais são as operações que a gente vai ter, quais são os padrões de verbo que a gente vai usar, como que as URLs vão estar construídas, como que os parâmetros vão estar construídos. E tudo isso já nasce ali no momento de arquitetura desenhado, junto com todos os eventos que esse sistema vai produzir. E se ele tiver que consumir algum, né, algum evento prévio, os eventos que ele vai estar consumindo ali. Então, assim, basicamente a gente tem esses steps, né? Como a gente tenta deixar cada sistema realmente resolvendo um problema só, a gente não tem tanto problema de ter que materializar algo localmente, né? Não é como se a gente tivesse um banco de dados de produto e um banco de dados de pedido e tivesse que materializar produto em pedido ou vice-versa. Né? Então, as coisas são realmente mais independentes ali e quando tem que ter algum tipo de comunicação, isso vai via API do microserviço que tem que resolver. Né? E se a gente precisar fazer algo diferente, a gente coloca ali uma camada de cache na frente, mas o sistema original é o dono da verdade e se um sistema dependente a gente tiver que derrubar tudo e subir de novo, o cache vai subir vazio, mas não tem problema, porque a gente não tem que se preocupar em rematerializar ou sincronizar nada, né? Conforme os requests forem chegando, de início não vai ter necessariamente o melhor tempo, mas eventualmente o sistema vai voltar a um estado de equilíbrio e vai estar na performance ali ideal, entendeu? Entendi. Pô, legal. E falando um pouquinho visão de tecnologia, né? A gente tem um tempo bem limitado. Como você vê o futuro de tecnologia? Hoje a gente tem um boom de inteligência artificial. Sim. Eu tento não me envolver muito nesses hypes, para falar a verdade. Assim, eu procuro olhar para o que vai resolver os problemas que eu tenho assim de cara e aí tentar tirar as soluções dali, né? Mas eu vou dizer que tipo, nessa questão de inteligência artificial que você tocou foi uma coisa que assim que o ChatGPT saiu eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Tipo, caraca, vamos substituir aí os nossos, né? As nossas funções facilmente, porque se já está tão bom assim, dali a pouco vai estar cada vez melhor, né? E aí o que a gente vai fazer? Então, assim, acho que a gente tem que estar ali sempre prestando atenção para estar vendo o que mais está acontecendo no mercado, né? E acho que mais do que tentar adivinhar para onde as coisas vão, é tentar olhar de que jeito que tu agrega valor aonde tu tá, né? Então, se você está numa empresa onde você poderia talvez fazer uma proposta algo que usasse inteligência artificial poderia
melhorar ou facilitar a vida, o dia a dia das pessoas, então talvez isso seja válido, né? E acho que não precisa de nada muito complicado, né? A gente viu hoje mesmo um exemplo de páginas de documentação, né? Onde você escreve a documentação, essa documentação é indexada para um modelo de como o ChatGPT, né? Um modelo de linguagem. E aí o usuário pode fazer perguntas na página de documentação que vão ser respondidas em função dos artigos que você escreveu. Então, assim, é uma forma de você usar essa tecnologia que está ali disponível, né? Facilidade de pesquisar alguma coisa dentro de uma documentação onde sem ter que esperar isso ser indexado na internet pública e entrar no ChatGPT para ir um usuário poder perguntar lá, você consegue antecipar. E aí, tipo, isso é o tipo de coisa que é legal e que é fácil de você trazer e mostrar valor e agregar para a companhia de cara e agregar para o teu usuário, né? Então, assim, acho que tem soluções simples, né? E tem também o lado complicado de você realmente ir machine learning, mergulhar de cabeça e se tornar um profissional nessa área, né? Assim, isso foge bastante aí da minha área de expertise, porque, como eu falei, eu tento ver ali no que eu estou fazendo de imediato, o que eu consigo fazer para agregar valor, que problemas que eu consigo resolver, e se tem uma ferramenta nova que pode me ajudar a fazer isso, porra, beleza, bora, vamos testar, fazer uma POC, vamos usar. Mas fora isso, eu não tento ficar buscando assim, porque todo dia surgem centenas de ferramentas, centenas de frameworks e muitos deles vão embora. Não dá para testar tudo também, né? A gente nem percebe que eles vieram e foram embora e a gente não chegou nem a usar. Mas você tem alguma ideia de para onde que a inteligência artificial ela vai e se de fato vai fazer diferença? Já está fazendo diferença no nosso ambiente, né? É muito mais fácil de você conseguir procurar uma solução ali através do ChatGPT, através de algum outro modelo. Uhum. Mas você tem uma noção aí para os próximos 5 anos, né? Você imagina alguma coisa? Alguma coisa que poderia mudar? Cara, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças aí de paradigma, né? Assim, alguns problemas, talvez algumas classes de problemas, talvez até algumas funções que a gente tem hoje, a gente não vai ter mais, né? Assim, um artigo que eu li há alguns meses atrás falava justamente sobre essas grandes mudanças que aconteceram, né? E aí o exemplo que o autor deu, ele falava, assim, não vou lembrar agora o nome do autor nem o nome do artigo, mas resumindo, ele falava que na virada do século, né, quando começou a haver a eletrificação dos países que hoje são países mais desenvolvidos, né, as indústrias lá contratavam pessoas para poder chegar e tipo um C-level de eletrificação, para dizer como que aquela empresa, aquela indústria poderia usar a eletricidade nos processos, poderia enfim, aumentar a margem ou entregar mais valor ali para os donos da empresa. E hoje a gente tem, tipo, C-levels relacionados a AI. Né? A gente tem C-levels que vão dizer, beleza, de que jeito que a gente pode usar as ferramentas que estão disponíveis hoje para agregar mais valor aos produtos que a gente tem. Então, assim, do mesmo jeito que no início do século seria impossível dizer todas as coisas que a gente estaria fazendo com eletricidade hoje, né? Tipo, só o futuro que vai dizer. Inteligência artificial. Sim. Nos próximos anos, né? E até mesmo falar sobre riscos éticos, né, associado à inteligência artificial. É uma coisa que preocupa bastante, né? Até pela geração que está vindo, né? E o que se pode fazer com inteligência artificial. Eu vi um artigo um dia desses onde foi colocado que existia a possibilidade de se criar células ali, né, através de modelo eu não lembro muito bem qual que era a definição, mas você poderia criar, né, componentes para possíveis doenças num futuro, né, mas fizeram um estudo reverso onde como que eu posso virar, né, mudar isso aqui para criar produtos químicos, né? Criar, como que fala, né? Fugiu a palavra. Mas você pode utilizar a inteligência artificial para o bem, né? Como você pode utilizar para outros fins também, que bombas químicas, né? Armas químicas, né? É um troço que preocupa bastante, né? Essa questão de riscos éticos associados à inteligência artificial. É uma coisa que eu não procuro, né? Foge um pouco do meu âmbito, né? Não tenho muito contato com isso. Utilizo bastante para
facilitar meu dia a dia, quero estudar sobre determinado processo, sobre determinada área comercial, desenvolvimento, mas eu vejo que, assim, uma preocupação em relação ao que se pode fazer, né? Como que você pode treinar isso e como você pode tanto tirar proveito quanto, né, prejudicar em alguns cenários, né? Mas saindo um pouquinho disso, falando de liderança, hoje você lidera a tecnologia, né, da Blue, da BMS, no caso. E para você, liderança foi uma coisa fácil, né? Quais foram os desafios que você viu ali, né, em pegar? Acho que você já teve experiência nas outras empresas, mas agora você, além de desenvolver esse papel de liderança, né, além de você ter que planejar esse papel de arquitetura, né, ter que fazer esse papel de arquiteto, você tem que também cuidar da liderança, né, promover líderes também, engajar time. Como que foi isso para você? Um processo de aprendizado, né? Assim, um processo de aprendizado contínuo como os outros pontos, né? O que eu diria, assim... É um outro tipo de problema, né? Lidar com pessoas é diferente de lidar com código, né? Eu costumo brincar que lidar com código é sempre mais fácil, porque você consegue iterar rápido e o código não vai ficar sentido se você usou um verbo errado ali, né? E pessoas não são assim. Você magoa a pessoa, você magoa a pessoa. Sim. Você vai conseguir recuperar aquilo dali. Então, assim, você não tem o código ciclo... é exato, né? Sim, é determinístico, né? Você vai executar aquela função, você sabe que aquilo dali vai funcionar e você consegue iterar rápido até achar algo que funciona. E se não funcionou, é porque tem alguma coisa que foi imputado errado. Que ainda precisa ser ajustado, né? Assim, não tem tantas variáveis como lidar ali com pessoas. Mas, assim, novamente, lidar com pessoas é um problema que já foi resolvido também, né? É buscar na literatura e buscar referências de como abordar, de como fazer uma one-on-one, de como incentivar a pessoa, de como falar com a pessoa, Mas você acha que a literatura ajuda a lidar com pessoas e pessoas de diversos, né? E a gente não está falando... Você pega uma literatura de 15 anos, né? É outra geração agora. Naquela época, lidava com liderança com pessoas que com comportamentos totalmente diferentes da geração de hoje. Eu acho que você tem que fazer as coisas que fazem sentido, né? Se você não olha a literatura, se você não busca uma base de conhecimento prévio, você está reinventando a roda. Então, você está buscando e desbravando como se você fosse a primeira pessoa que fosse tentar fazer isso, né? Então, eu acho que mesmo que você pegue uma literatura que possa não estar totalmente atualizada, talvez aquilo vai te abrir a mente para perguntas melhores que você poderia fazer, outros pontos que você poderia tentar estudar para poder melhorar o ponto que você quiser melhorar. Você quer melhorar uma one-on-one, você quer melhorar como incentivar e motivar as pessoas, você quer melhorar a sua forma de comunicação. Assim, todas essas áreas são pontos particulares e pontos individuais que, dependendo do que você procura e do que você busca, você consegue achar coisas que você... É aquele 1% que eu costumo falar, né? Você não precisa ser a melhor pessoa, não precisa entregar a melhor solução, mas você tem que entregar uma solução 1% melhor do que você fez ontem. Então, se amanhã eu puder chegar contigo e conversar contigo de uma forma 1% melhor do que eu conversei hoje, e se ler um artigo sobre como abordar um outro indivíduo pode me ajudar, então é válido, né? E a gente melhora esse 1%, internaliza e traz isso para si, né? Identifica que isso é um gap de conhecimento, que isso é um gap de execução, né? Às vezes você fala com a pessoa, você vê que a pessoa ficou chateada da forma que você falou. Putz, beleza, então isso é um sinal de que tem uma oportunidade de melhorar ali. De que jeito que isso poderia ser feito de forma diferente, né? Acho que é a mesma coisa quando você tem a sua esposa, né? Só que isso ocorre com um ciclo de resposta maior, né? Tipo, ok, você ficou chateada com o que eu falei, de que jeito que eu poderia ter falado para você não ficar chateada? Se eu tivesse falado dessa outra forma seria melhor, ou dessa outra forma seria melhor? Beleza, então da próxima vez eu vou falar assim e a gente vai evitar mas aí você chato, tem que ter uma documentação muito grande, né? Pois tem que ter um manual ali de como lidar, né? Sim. Mas até para isso tem os livros lá, os For Dummies, né? Tipo, como ser um marido for dummies, com as recomendações básicas ali de como lidar com as coisas no dia a dia, que, tipo, pode parecer bobeira, mas ajuda, né? Sim. Alguém já passou por isso, né? Sim, eu já li. O ser humano é igual, né?
E né, a gente vai correr um pouquinho, porque Rafa tem que ir embora. As perguntas? Eu vou. E só uma perguntinha, cara, o que te mantém apaixonado por tecnologia e pelo seu trabalho? Cara, acho que o que me mantém apaixonado, assim, a razão pela qual eu amo o que eu faço é que a gente tem essa descarga ali de adrenalina a todo instante que um problema é resolvido. Quer seja um problema pequenininho, quer seja um problema grande, o momento de satisfação quando você consegue fazer rodar, que você consegue fazer ver funcionando, é muito gratificante, né? Então, essa questão da gratificação contínua, né, e ali em pequenas doses no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer da sprint, é o tipo de coisa que me faz bem, me faz me sentir bem, me faz me sentir, assim, gostar motivado, e querer estar ali, querer continuar, entendeu? E conforme você vai resolvendo cada probleminha, os probleminhas vão ficando problemões, né? E você consegue ir matando esses leões também. Então, assim, é um ciclo vicioso. É fácil ficar viciado em trabalhar em TI, em resolver problemas ali, fazer troubleshooting em TI. Então já aviso o Celso aí, ó, não pode deixar os problemas acabar não, hein? Eu pedi aqui pro pessoal mandar algumas perguntas. Ai, meu Deus. E aí a galera da BMS, da Open, fizeram um monte de pergunta aqui. E aí o Vitão perguntou aqui, ó, em sua opinião, o que seria considerado uma base sólida para um desenvolvedor? Puxa vida, né? Uma base sólida para um desenvolvedor. Cara, assim, em termos gerais, é entender o básico, saca? É entender realmente o que aquilo dali está fazendo. Se você está fazendo um controller que vai entregar um endpoint, ou que vai implementar um endpoint, cara, entenda o que está acontecendo ali. Entenda a camada TCP, entenda a camada HTTP, entenda os headers. A camada OSI, né? Entenda, tipo, saiba que existe. Tipo, não precisa estudar ela a fundo, mas saiba que existe. Saiba que você tem um frame Ethernet ali. Saiba que você... Porque às vezes você vai encontrar um problema e você não vai saber por onde começar porque você talvez não tenha aquela base. Você não entende realmente como aquilo funciona. E se você não entende como funciona, você vai ficar na tentativa e erro marretando o teclado. Você não vai conseguir dar um passo para trás e olhar o problema como um todo. Então, você vai até conseguir resolver, mas você não vai saber como você resolveu, né? Sim. Mas aí você não resolveu de verdade, né? Você foi ali na tentativa e erro e eventualmente funcionou. Sorte, talvez? Você foi na sorte. Você pode ter sorte, pode não, né? Sim. Às vezes tu é sortudo pra caramba, mas se tu não entende, tipo, quando eu falo resolver, é conseguir dizer, esse problema aconteceu por ABC e eu consigo pegar um projetinho de teste e mostrar que com ABC dá pau e com XYZ não dá. Sim. E eu não cheguei nesses dois caras por tentativa e erro. Eu cheguei porque eu entendi que isso daqui causa XPTO. É o caso lá do exemplo que eu dei do memory leak, né? Tipo, a aplicação está consumindo muita memória porque tem um memory leak. Ok, a aplicação está consumindo muita memória. Mas para ser um memory leak, você tem que conseguir mostrar que a memória está sendo alocada e ela não está sendo liberada. Ela pode estar sendo alocada por uma razão perfeitamente válida. Pode ter uma razão perfeitamente válida para ela estar naquele cenário. Se você estiver usando um mecanismo de log e esse log tem que ir para um Elasticsearch da vida e a conexão quebrou e você botou um espaço de buffer gigantesco, você vai consumir memória. Não quer dizer que a aplicação tem memory leak porque ela está gastando e a memória não foi liberada. Mas o memory leak ela está gastando e ela não foi liberada e ela não vai ser liberada nunca, porque tem uma falha no processo, tem uma falha no código. Então, assim, são coisas diferentes, né? E você sai do achismo e você consegue dizer com propriedade o que está acontecendo e você consegue dizer com propriedade qual é a solução. Sim, pô, legal. Pergunta... Vamos lá, a Carol mandou aqui, ó, duas. Eu vou fazer só uma para otimizar o tempo aqui, ó. Quais habilidades e mentalidades são essenciais para os desenvolvedores se destacarem em suas carreiras em meio a esse ambiente dinâmico e em constante transformação? Puxa, acho que as duas coisas que mais fizeram diferença para mim e as duas formas que eu mais consegui demonstrar o meu valor para a empresa e conseguir brigar por uma posição, por um salário, pela melhoria que eu poderia estar precisando no momento, é justamente a questão de resolver o problema, de trazer para si, de assumir ali o ownership do que quer que esteja se falando, né? Mesmo em detrimento de alguma outra coisa. Por exemplo, eu já tive um cenário onde
eu estava trabalhando numa área muito legal e tinha uma área que estava precisando de bastante ajuda e eu, tipo assim, caraca, o que eu faço? Né? Eu vou me dividir de que jeito? Tipo, eu deixo para lá e foco no que eu quero fazer legal porque isso é o que eu quero fazer, ou eu realmente ajudo para a empresa conseguir sair com essa outra área, né? Conseguir chegar na outra ponta com essa outra área. E aí eu falei, não, beleza, a oportunidade talvez volte, talvez não, mas isso daqui vai fazer sentido, isso daqui vai resolver um problema, isso aqui tem que ser resolvido e eu consigo ajudar nesse ponto. Então, assim, tomar a propriedade para poder carregar as coisas, conseguir resolver os problemas, eu acho que é um ponto muito bom. E conseguir fazer um troubleshooting, né? Conseguir olhar um problema e entender o que realmente está acontecendo ali a fundo e de forma completa. Porque você entende isso uma vez e você entende. E aí o próximo problema, talvez tenha algum componente que você reutilize ali de aprendizado, mas você já aprendeu. Porque se você só ficar na tentativa e erro, você não está aprendendo nada, você está na chance. Tu coloca um gerador de código aleatório e ele eventualmente vai achar uma solução do jeito que você acharia, né? Então, não faça na aleatoriedade. Tenha certeza que eu estou introduzindo a linha de código A e ela vai fazer isso. Eu espero que ela tenha esse efeito e eu vou testar para validar. E se tiver, show. Se não tiver, beleza. O que eu entendi errado? Vamos testar uma linha B. Eu espero que aconteça tal coisa. E aí a gente valida. E aí você realmente aprende como o framework, ou o módulo, ou o stack, o que quer que seja, funciona. E se você aprender uma coisa nova toda semana, né, em um gap aí de 3 anos, né, você vai ter uma puta de uma experiência. Sim. Né? Se você for parar para olhar, as coisas realmente, tipo, é difícil você ver coisas que são realmente criadas do zero, né? Essa parada de nada se cria, tudo se copia é muito verdade. Isso acontece de um framework para o outro, de uma linguagem para outra. Você vê uma linguagem introduzindo async, await. As outras linguagens agora, sim, todas as linguagens, praticamente todas não, mas muitas linguagens agora têm async await. Mas aí de onde async await veio? Todo mundo teve essa ideia ao mesmo tempo? Não. Alguém teve essa ideia, implementou, funciona muito bem. De alguma linguagem, e de lá vieram outras coisas. Então você aprende isso uma vez, ok, valida que é o mesmo entendimento, é a mesma semântica, porque palavras iguais que significam coisas diferentes, tipo, a gente vê acontecer às vezes, sim, né? Mas em muitos casos são os mesmos conceitos, são as mesmas aplicações e você aprende legal uma vez e você consegue carregar isso para qualquer outra linguagem ou idioma, ou enfim, o framework que você esteja usando. Legal. Raquel aqui, ó, se você quisesse se tornar um desenvolvedor hoje, por onde começaria? Hoje, eu costumo falar para a pessoa, assim, acho que se eu tivesse terminando o meu ensino médio hoje, né? Eu provavelmente não tentaria entrar na Marinha, não tentaria seguir o caminho que eu segui, porque hoje, com a internet abundante, com material abundante, é muito fácil pegar material, né? Então, tem várias empresas aí que têm cursos que são muito bons, tem muito material gratuito, sabe? Às vezes um investimento também numa plataforma, o Pluralsight, né? Que não é caro. Assim, não é barato, né? Eu entendo que, dependendo do orçamento da família, pode ser uma coisa complicada. Existem alternativas que são baratas, que são gratuitas às vezes, mas você recebe o que você paga, né? Então, assim, quando você usa uma plataforma que tem uma qualidade, um grau de atenção maior, você vai ter um produto e talvez um aprendizado melhor do que em outra, né? Então, assim, testa antes de gastar o dinheiro, né? Ou pega num período ali de trial para ver se funciona. Mas, assim, o que eu diria? Eu diria, cara, estuda, né? Escolhe uma stack e vai atrás de material sobre essa stack e faz um projeto, monta um portfólio e tenta replicar um problema que você tenha visto uma outra empresa fazer para você poder colocar ali em prática, né, o seu conhecimento. E, assim, tente conseguir... eu sei que é fácil falar e é difícil fazer, né? Mas... uma vez que você consegue colocar a porta em qualquer posição que seja para servir cafezinho, tipo, você já está no meio, você já consegue começar a olhar. Se você conseguir, ao mesmo tempo, fazer entrevista e entrar como um estágio, um júnior, um pleno, excelente. Mas, se não, a gente já viu muitos casos de pessoas que estavam em áreas completamente diferentes da área de tecnologia e fez a migração dentro da própria empresa. Sim, sim. Né? Assim, a gente tem histórias próximas de pessoas que conseguiram fazer essa migração. Isso não é uma coisa impossível. Então, às vezes, você não consegue entrar pela porta da frente, você entra pela porta lateral, entendeu? Eu não vim para a área de tecnologia direto,
mas eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, né? Então, acho que cada lugar que você passa te agrega uma experiência e que pode te dar um diferencial ali na frente. Pode ser que na hora você não consiga enxergar como que isso vai ser útil para você, mas depois do fato, né, quando você já estiver lá, você vai tipo, caraca, que bom que eu tive essa experiência prévia, porque eu aprendi XYZ e isso me dá uma diferença versus o pessoal que conseguiu entrar de cara, né? Então, assim, estude, tente entrar o mais próximo que você conseguir de um setor para você poder tentar brigar. Se você conseguir brigar pela vaga, excelente, se não, uma transferência interna. Seriam duas coisas assim que eu diria, né? Cara, estude, não tem outro jeito. O único jeito de você conseguir... Estude e aprende, né? Estudar e aprender. Não tem como. Você tem que dedicar horas ali do dia, tipo, se tu tá no metrô, se tu tá na condição, porra, em vez de ouvir um Spotify ou só ouvir um podcast, a menos seja de podcast de tecnologia, né? Claro, mas, porra, para poder fazer um curso também, para poder ver como que problemas são resolvidos, porque... isso tem que entrar no sangue, né? Não tem como. Sim, show. Vou fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é polêmica, hein? É a do Túlio. Ai, meu Deus. Se você pudesse enviar uma mensagem pro Rafael de 11 anos de idade que estava na banca de jornal comprando um CD do Basic, qual seria essa mensagem? Isso não tá live, né? Ele conhece essa história, por isso que ele mandou essa mensagem. Cara, qual seria essa mensagem? Eu acho que eu não mandaria mensagem nenhuma para não mudar o futuro, entendeu? Eu deixaria tudo correr. Não, mas se tudo tivesse... correr como correu. Não, esquece, né, a sua carreira, o que te trouxe até aqui, como trouxe, tipo, pô, quero mandar uma mensagem, um cenário hipotético, né? O que você mandaria, o que você falaria? Cara, não sei. Não sei. Não aprenda a beber. Acho que... Não, né? Pode aprender a beber. Talvez aprenda a beber antes, para ganhar prática, né? Cara, acho que a gente não pode se arrepender das coisas. As coisas acontecem por uma razão, nas horas, nos momentos que elas têm que acontecer, entendeu? Então, não consigo pensar em nada que eu poderia ter dito para mim mesmo que ajudaria ou modificaria de alguma forma, sabe? Então, para todos os efeitos, eu posso ter mandado uma mensagem e eu não fui capaz de entender nem perceber que a mensagem foi mandada ali, sabe? Então, assim, não sei. É uma pergunta difícil. Vindo do Túlio. E, pô, você gostaria de deixar uma mensagem para a galera que estivesse ouvindo aí? Cara, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aí, né? Uma mensagem de... Talvez esperança não seja a melhor palavra, né? Mas para o pessoal que está querendo entrar no mercado, para o pessoal que está estudando, né? Assim, eu tenho pessoas próximas de mim que estão começando nessa jornada de estudar, de aprender, de querer se tornar desenvolvedor, querer entrar para a área de TI. Eu acho que tem que ter muita persistência, né? Acho que às vezes... dá os momentos de frustração, dá os momentos de, caraca, eu não vou entender isso, ou tipo, isso está muito além da minha capacidade. Cara, assim, não tem essa questão de capacidade. Eu acho que qualquer problema que exista, já teve alguém que conseguiu chegar lá, já teve alguém que trilhou o caminho, que documentou de alguma forma ou que escreveu de algum jeito. É questão de persistir, de buscar, de procurar, de correr atrás e saber que vai resolver. Às vezes a gente fica num momento de angústia ali de, caraca, será que eu vou dar conta? Será que isso? Será que aquilo? Cara, vai, tipo, continua insistindo, continua estudando, continua pesquisando. Você vai eventualmente conseguir achar, você vai ter um insight, tipo assim, vai ser na hora que você vai estar, sei lá, às vezes é um desafio técnico, vai ser na hora que você vai estar num banheiro, tomando um banho, tomando a ducha e a ideia vai vir na cabeça. Dormindo. Ou você vai estar dormindo e você vai acordar e tipo, caraca, eu tenho para o computador porque eu tive uma ideia, eu tenho que testar. Então, assim, acho que às vezes a gente não confia em si mesmo, né? A gente duvida muito de si mesmo e a gente tem que saber que a gente consegue, que todo mundo tem a mesma capacidade aí de parar e de entender, e o mesmo livro que eu posso ler, qualquer um pode ler. É muito fácil conseguir material hoje, é muito fácil conseguir conteúdo. Então, assim, focar... Às vezes é só mais paciência também, né? Ter paciência, focar onde você quer chegar,
saber onde você quer chegar, visualizar onde você quer chegar e trabalhar para isso. E eu acho que hoje, no mercado de TI, é muito... A possibilidade existe, sabe? A possibilidade está lá. E acho que isso é até uma coisa que me deixa triste às vezes, né? A gente conversou sobre isso outro dia, porque a gente vê em alguns cenários que às vezes a pessoa pode estar numa empresa que tem perspectiva de crescimento, que está ali com uma movimentação de expandir e tal, e você vê que muitas vezes a pessoa fica meio apática, a pessoa às vezes já está dentro do mercado de TI, já está trabalhando ali em alguma função relacionada, mas a pessoa deixa a oportunidade de passar, sabe? A pessoa poderia estar correndo atrás, ela poderia estar trazendo algo novo, ela poderia estar agregando mais valor ao nome dela e mostrando que ela consegue fazer algo mais. Assumindo mais responsabilidade. Ela poderia puxar a responsabilidade para si e subir um degrau, nem que seja um degrauzinho pequenininho, mas subir, dar esse passo e buscar isso e eventualmente o reconhecimento vem. Tipo, pode ser que na empresa que você está, a estrutura que você está não permite esse tipo de coisa, mas existem outras. E no momento que você, beleza, eu consigo resolver essas classes de problema, eu consigo entregar desse jeito, esse foi o plano que eu fiz para poder resolver tal situação, foi assim que eu testei, foi assim que eu validei. Isso tem um valor do caramba. E aí você faz isso numa entrevista, pouca gente faz isso, né? Assim, a gente brinca, né, que fala que você é um desenvolvedor muito acima da média, mas muitas vezes a média é baixa pra caraca. Então, assim, é fácil ser acima da média, porque muitas pessoas às vezes não se importam, né? Eu acho que se importar com o que você está fazendo e buscar ali entregar aquele 1% a mais é o tipo de coisa que faz uma diferença do caramba. E no mais, eu sempre falo que a sua carreira é individual, né? O que você está aprendendo é ali para a empresa, né? Você está aprendendo para resolver algum problema de cliente, mas você vai levar isso para a vida, né? Você vai levar isso para outra empresa. E eu vejo que muitas pessoas às vezes esperam muito da empresa ter que investir, da empresa ter que ter um plano de carreira, mas a carreira é individual, né? A carreira é um objetivo de vida. Você tem que ter interesse em querer aprender, querer crescer, querer resolver, né, problemas que existem, que estão disponíveis ali para você conseguir crescer também, né? Eu acho que assim, a empresa tem um papel muito importante de dar o suporte, de ajudar e de mostrar o caminho, porque muitas vezes você não sabe exatamente qual é o caminho. Então isso com certeza ajuda. Mas assim, teve uma frase que um professor meu uma vez me falou que ela falou basicamente que a única coisa que não podem tirar de você é o conhecimento. Tipo, podem tirar a tua dignidade, podem tirar o teu dinheiro, podem tirar a tua família. Filme, hein? Pode ter vindo de um filme ou não, mas eu ouvi de um professor. Então, assim, eu não sei. Mas, cara, podem tirar tudo. Mas o que você aprende, você aprende. Você pode fingir que não sabe, porque você pode querer se proteger numa determinada situação, que você pode estar em risco. Mas o que você sabe, você sabe. As outras coisas podem ser removidas, né? Então, assim, é o que você carrega, né? O que você carrega consigo. Então, você aprende, você é reconhecido, você consegue subir na carreira. Se não for na empresa que você está, vai ser em outra. Porque você... Alguém vai reconhecer o que você aprendeu e o que você sabe e o quanto você consegue entregar. E, às vezes, não é nem questões técnicas, né? É questões... É o todo. Acho que é isso. Rafa, obrigado aí. Por ter aceitado o desafio aí em cima da hora. Acho que também fui pego de surpresa, mas acho que ficou bom. É isso. Curta o vídeo aí, dê o like, ativa o sininho e até a próxima.